Hola chicos y chicas, muchachos, muchachas, buenos días, buenas tardes ou buenas noches. Que tal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe. Vamos estudar? Vale. Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos estudar? Então, galerinha, hoje nós vamos falar um pouco, de alguns temas aí da língua espanhola, Temas esses de interesse comum. Então, o que podemos entender como tema de interesse em comum, Geralmente, tema de interesse comum só é aquele tema que está em discussão no momento, Mas não confunda o tema com fofoca, tá, pessoal? Tema em comum não é fofoca, é a vida do vizinho, ou, sei lá, o boato da rua. Isso não é tema de interesse comum, isso é fofoca. Tema de interesse comum são temas geralmente sociais, que estão aí em discussão ou veiculados, a um discurso na mídia, e tem uma relação estreitamente social, ou seja, ele tem importância para todos nós que fazemos parte da sociedade, tá? O slide na tela, os temas de interesse social, são aqueles temas que cativam, chamam a atenção da maioria das pessoas, ou seja, eles despertam, a curiosidade e chamam a atenção da maioria das pessoas. Estes temas são muito variados, ou seja, temas muito variados, já que estão relacionados com distintas disciplinas, ou seja, está relacionado a várias áreas, várias disciplinas. Como lá, aí os exemplos, Medicina, política, ecologia, tecnologia, la saúde, educação, economia e psicologia, Então, nós temos aí as áreas, política, saúde, tecnologia, educação, economia, tá? Então, antes de escrever, ou falar sobre algum destes temas, importante o quê? Informar-se corretamente para eles não cometer de consultar fontes confiáveis ou falar com um experto no tema, ou seja, sempre nós temos que ter uma visão aí, de algum especialista, consultar sites confiáveis, porque tem muita fake news espalhada, então nós temos que ter esses sites de confiança, Então nós devemos procurar por sites ali que tem já uma experiência em tratar daquela temática ou são pioneiros, São peritos naquele determinado assunto, tá? Então, começando aqui, primeiro tema aí de interesse social é o quê? Exploração do espaço, Então, o que entendemos de exploração do espaço, Consiste em estudar e investigar o espaço, desde a antiguidade das pessoas, até os dias de hoje. Ou seja, essa questão, pessoal, a exploração do espaço, é aquela velha pergunta, será que há uma vida fora da Terra? Vocês pararam para se perguntar? Durante muitos anos aí foi pauta para discussões a questão da possibilidade de vida na Terra, vida fora da Terra, Inclusive muitos filmes de ficção científica, eles usam dessa temática, para colocar a vida fora da Terra. Alguns estudiosos também já tentaram provar, Na década de 70 aí se vinculou aquela informação do ET de Varginha, de Virgínia, que foi encontrado na cidade de Virgínia lá. Inclusive tem fotos, relatos, testemunha. E é fulano de tal que foi abduzido por uma nave extraterrestre, e sofreu uma cirurgia. Enfim, os relatos aí são vários, mas a prova mesmo, os fatos, as evidências, ainda não ficou claro, ou de tema ainda polêmica, essa questão da vida fora na Terra, De acordo com a ciência aí, algumas condições físicas e biológicas não permitem a vida fora daqui, mas há quem discorde disso, Aí nós temos também um tema bem interessante, comum principalmente entre as meninas adolescentes, a faixa etária de muitas aí, que é o que? Gravidez na adolescência, embaraço na adolescência, Então, é tema comum nessa questão a sexualidade, ela é trabalhada nas escolas, Os meios contraceptivos de igual forma, também trabalhado na escola, Mas aí, uma hora ou outra, uma adolescente dessa, ela aparece grávida, E muitas das vezes, ela se encontra grávida e sem muitas informações, no momento ali de dúvida, meio que desamparada, Então esse tema também ele é bem recorrente, para se trabalhar e é de interesse comum, Como, o que fazer, Na verdade, no sentido mesmo, dos meios contraceptivos de se evitar, Não é legal
uma adolescente, né, no início aí da puberdade ainda, já entre, né, nessas responsabilidades de engravidar, né? Engravidar é uma responsabilidade muito grande, né? Que para você se planejar para esse momento requer todo, né, um preparo, tá? Psicológico, né? Físico também, tá? Aí nós temos também um tema interessante e comum, né? Vocês veem isso na aula de geografia, biologia, tema transversal, meio ambiente, que é a questão o quê? Do calentamento global, que é o aquecimento global, né? Então esse aquecimento global, nós bem sabemos, né? Ele é causado aí pelos poluentes, né? Que as indústrias, os carros, né? Os aerosóis, todos esses poluentes que são, né, enviados aí para a atmosfera, né? Consequentemente, nós temos o efeito estufa, que é um efeito natural da Terra, né? Muitas pessoas confundem, acham que o efeito estufa ele é algo prejudicial. Não, mas ele se torna prejudicial pela emissão de poluente, porque na verdade o efeito estufa ele é uma condição ambiental que permite, né, que a temperatura da Terra ela se mantenha a que está, porque se não fosse efeito estufa, né, há quem diga ou que a Terra seria muito quente ou muito fria, dependendo da distância aí com o Sol, né? Então ela meio que segura ali a temperatura. Porém, com a emissão dos poluentes, né, essa temperatura ela vai subindo ao longo dos anos, né? É isso que chama de aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura com o passar dos anos, né? Então, podemos observar aqui naquele GIF, né, à sua direita ali, como funciona ali, né? O Sol ele emite o calor, que o que acontece? Os poluentes ele acabam que furando a camada de ozônio, né? E ao furar a camada de ozônio, os raios ultravioleta aí penetram com tudo, né? E aí fazem com que as temperaturas aí subam consideravelmente. Um tema não menos importante, de interesse comum de todos, né? Questão aí da pandemia, da Covid-19, né? Esse tema já é bem recorrente, né? De alguns anos para cá. É um tema novo, inclusive, né? E porque é uma doença nova, tá? E que agora, né, vai sendo aí destrinchada, digamos assim, ela vai sendo vencida aos poucos, né? Já temos a vacina, né? Já sabemos como se evitar, né? A questão mesmo da proliferação, uso de máscara, de álcool, os cuidados, né? Com a nossa higiene, principalmente na questão do distanciamento social. Então é um tema bastante comum, né? Entre nós, né? E assim bem como suas medidas, né? Que é a questão da vacinação, a questão do distanciamento, uso de máscara, né? Um tema bem recorrente aí. Outro tema bem comum, né? Temos aí o feminismo, né? Feminismo que foi um conjunto, né? Aí a classificação aí, o conceito, um conjunto heterogêneo, ou seja, um conjunto de vários, né? De ideologias, ou seja, várias ideias e de movimentos políticos, culturais e econômicos, ou seja, culturais e econômicos, que tem como objetivo a igualdade de direito entre valores, né? Entre homens e mulheres, ou seja, garantia da igualdade de direito entre homens e mulheres, né? Então esse movimento feminista, né, ele é bem ascendente também, já é uma coisa bem antiga, que é uma luta histórica aí, né, das mulheres para garantir direitos iguais, né, aos dos homens. Por exemplo, direito a voto, né, questão da diferença, né, salarial, né, cargos também que antes eram exclusivos, né, de homens, que agora nessa universalidade, nessa igualdade também passa a ser exercido por mulheres, né? E outras questões aí que envolvem essa, né, essa divisão de gênero, né? Então o feminismo aí sempre pautado na igualdade dos direitos, a luta das mulheres, né? Um tema também bastante comum aí, né, para se discutir no meio social. O avanço da tecnologia, né? Que é o avanço da tecnologia, não menos importante, isso é um tema bastante comum, né? Até porque hoje em dia quase todo jovem, todo adolescente, ele pelo menos dispõe de um ou dois ou três ou mais recursos tecnológicos na sua casa, né? Principalmente o celular, né? Então, tecnologia é essa que ao avançar, né, ela traz diversos benefícios, claro que também é malefício e há que se discutir isso dentro das escolas, mas na visão geral, o avanço da tecnologia ele proporciona, né, aí a globalização, o acesso à informação, né,
e a construção de novos conhecimentos. Nós temos também um tema bastante comum no meio social, né, relacionado aí à questão de transtornos ou distúrbios mentais, né, que são acarretados aí, né, com depressão, estresse, ansiedade, né, que são causados também bastante aí no contexto juvenil, né. Hoje em dia as pessoas elas se estressam, né, e adoecem rápido mentalmente, digamos assim, né. Então é importante cuidarmos do nosso emocional, né. Por isso que hoje as escolas têm, né, no novo ensino médio, né, essa questão das habilidades socioemocionais, né, para se trabalhar mais a fundo, justamente para se evitar, né, principalmente a depressão, né, que tem sido um dos causadores aí, a maior taxa de suicídio, né, causado por depressão, tá? Nós temos também aí os estereotipos, né, os estereótipos de beleza, que é os estereótipos de beleza, questão da beleza ideal, né? Então nós temos aí uma sátira crítica aí, né? Olha lá naquela imagem da direita, né? Somos perfeitas sendo diversas. Então tem duas mulheres de vitrine ali, que são meio que moldadas pela sociedade, né? Naquela espécie de máquina ali, são consideradas mulheres de padrão de beleza, né? Ideal. E aí nós temos ali do outro lado um grupo de mulheres que são diferentes, né? São de diferentes tipos e formas, mas porém que elas se sentem iguais às outras, né? Então é uma pauta bastante discutida, a autoaceitação, né? O gostar do próprio corpo, tá? Então ali na outra imagem ali, observe, né? A criança está pegando a barriga dela ali e aqueles jargões, aquelas falas, né? Ali que são bem infelizes. Eres feia, é feia, tá na hora de baixar uns quilinhos, né? Dar uma emagrecida. Deverias operar-te, né? Ou seja, deveria fazer uma bariátrica ali, a pessoa está falando. Deixa de comer, não come mais não. Né? Que horrível pança tienes, né? Ou seja, que horrível a sua barriga. Deve ser, ou seja, né, várias palavras, né, bullying ali, que geralmente as pessoas que elas têm, né, estão acima do peso, elas sofrem, né? Então tem que considerar esses estereótipos de beleza também, tá? Então, atividadezinha prática, galerinha, vamos relacionar aqui, né, a imagem com o tema, né? Então, qual o tema aí está relacionado com a imagem? Banhador melhor que diminua mais, ou seja, a mulher diz, coloca esse maiô que diminui mais a silhueta. Aí ela diz, não tenho nada que diminuir. Então, está relacionado aqui, aquecimento global A, nos estereótipos de beleza B, ele avança da tecnologia C, né, avança da tecnologia, exploração do espaço D ou Covid-19? Resposta correta, estereótipo de beleza, né? Como bem vimos a questão da aceitação, né? De estar julgando o outro, criticando, se colocando ali que a pessoa está fora do padrão da beleza ideal, né? Ou do corpo ideal, como assim chamamos. A 2 aqui também, né, relacionada à imagem. Agora vamos lá, temos ali, né? Imagem ali de uma terra bem seca, né? Ou um açude que secou, alguma coisa espécie assim. Então aí, qual o tema de texto comum relacionado à imagem? Calentamento global, aquecimento global, estereótipo de beleza, avanço da tecnologia, exploração do espaço ou Covid? Nesse caso aí, né, galerinha? Aquecimento global, né? Aquecimento global esse que é responsável aí, né? Tanto pelo aumento de temperatura como a extinção de alguns espaços que antes tinham água, né? Secamento de açude, né? Formação de desertos e essas questões. Então chegamos ao final de mais uma aula, galerinha. Não esqueçam sempre, né, de acessar a plataforma Edu, que revela seus materiais, fazer leituras complementares, né, e estudar. Hasta luego!